Bom, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre métodos de validação de startups e também já fiz um vídeo sobre quanto custa criar o seu MVP. E eu deixei bem claro nesses vídeos a importância de você ter um MVP, que o MVP é a melhor forma de você validar aí a sua startup. Não é a única, mas talvez seja o que vai te dar um conhecimento aí mais assertivo, né, sobre as probabilidades de você estar no caminho certo com a sua startup. Como eu sei que o maior impeditivo de você construir um MVP, principalmente, né, falando de um empreendedor de primeira viagem, é o custo, eu pensei em fazer um vídeo dedicado em maneiras de você economizar no seu MVP. Mas antes da gente entrar no assunto principal do vídeo, eu vou fazer aquele pedido para você deixar um like, se inscrever aqui no canal, comenta, fala se você está gostando do canal, se você está gostando dos vídeos, que vídeo que você gostaria de estar vendo por aqui. E também já aproveita e fala um pouquinho se você é um startupeiro, se você tem empresa, qual que é a sua situação, se já tem uma startup e tal. Acho que eu tenho bastante interesse em ouvir sobre a experiência de vocês. Eu espero que esse seja um vídeo um pouco mais curto, um pouco mais sucinto. Esse é o meu intuito. Normalmente eu acabo fazendo os vídeos, quando eu miro em 10 minutos de vídeo, sai 20, quando eu miro em 5, sai 10. Então eu vou tentar fazer esse vídeo aqui de maneira sucinta. Então eu acho que eu já vou direto aqui para 5 dicas que eu separei para como você faz para economizar no seu MVP. Bom, eu já vou falar aqui em primeiro lugar essa dica. Cara, eu falo isso em metade dos meus vídeos, porque é realmente o maior fator que vai determinar aí o custo, e até a eficácia do teu processo de validação aí do teu MVP, que é a quantidade de funcionalidades e a quantidade de produtos. Normalmente eu até falo sobre a quantidade de funcionalidades, mas aqui eu quero falar também um pouquinho sobre a quantidade de produtos. O que eu quero dizer com a quantidade de produtos? Digamos que a sua startup aí seja um aplicativo, tem uma funcionalidade X. Quais são os produtos que normalmente você precisa ter? E quando eu digo produtos, são o que você vai precisar construir em termos de tecnologia para fazer isso funcionar de ponta a ponta. Primeiro, você vai ter que ter ali uma infraestrutura para ter teus servidores, bancos de dados, esse tipo de coisa, que normalmente você vai utilizar um serviço tipo uma AWS, o Google Cloud, um DigitalOcean da vida. Você vai ter o aplicativo de fato, né, que a gente chama de front-end, que é o que o usuário realmente vai interagir, que normalmente vai ser um aplicativo web ou vai ser um aplicativo mobile, ou os dois, que normalmente, de maneira geral, vai ser desenvolvido em algum framework de JavaScript, seja Vue.js, AngularJS, mas isso não importa. Você vai ter ali um banco de dados, que normalmente vai ser ali um Postgres, um MySQL, alguma coisa assim. E eu acho que, de maneira geral, acho que esse é o mínimo, assim, de produtos que você vai ter, né? Então, assim, qualquer coisa que fuja disso, e eu vou dar alguns exemplos. Ah, cara, o meu aplicativo, eu quero que ele tenha uma versão mobile e uma versão web. Cara, são 2 produtos que fazem a mesma coisa, só que um é para o cara usar no computador dele lá, tal, ou o cara que às vezes a gente faz aplicativos web, porque se você compartilha um link numa rede social, você quer que o cara clique e já tenha algo ali para ele interagir rápido, ao invés de você ter que pedir para ele fazer download de um aplicativo, que aí acaba dificultando um pouco essa jornada e o funil de aquisição de novos clientes. Mas, de maneira geral, o importante de dizer aqui é que você deveria mirar no seu MVP para ter um produto só para o teu usuário final. Então, digamos que o seu produto ele faça mais sentido existir no universo mobile. Então, o tipo de produto será uma rede social, alguma coisa assim que o cara vai usar normalmente no celular, um aplicativo de relacionamento, alguma coisa assim que normalmente os usuários preferem o celular. Você vai desenvolver um aplicativo mobile. E aí, quando você for cotar um aplicativo mobile, você vai perceber que existem 2 tipos de desenvolvimento para aplicativos mobile. O primeiro é o desenvolvimento nativo, o segundo é o desenvolvimento híbrido. O que seria o desenvolvimento nativo? Tanto a Apple quanto a Google, né, que são as donas dos sistemas operacionais mobile atuais, elas têm uma linguagem de programação específica para você codificar aplicativos para a plataforma dela. Então, se você quer publicar um aplicativo iOS, ele precisa ser construído na linguagem da Apple, que chama Swift. Se você quer publicar aplicativos na Play Store, né, que é a loja de aplicativos do Android, você precisa construir os seus aplicativos em Kotlin, que antigamente era Java, da mesma forma que antes do Swift na Apple também a gente tinha o Objective-C, mas enfim, as atuais é Swift para iOS, Kotlin para Android. E esses são os aplicativos nativos, né? Então, assim, essa é uma forma de você desenvolver os seus aplicativos. Qual que é o lado negativo principal dessa forma falando para um MVP? Você tem que construir 2 projetos. Então, são 2 códigos de ponta a ponta que você faz, você não reutiliza nada de um para o outro. São profissionais diferentes. Normalmente, o cara que desenvolve em Swift, ele não desenvolve em Kotlin, então é mais caro, porque você tem que fazer mais de um produto para fazer a mesma coisa, né? Então, assim, digamos que você queira ter um aplicativo
aplicativo mobile e um aplicativo web e você queira que seu aplicativo mobile seja nativo. Você vai construir um aplicativo web, você vai construir um aplicativo nativo iOS, você vai construir um aplicativo nativo Android, né? Kotlin. Isso, assim, eu não vou nem levar em consideração que o desenvolvedor Swift e o desenvolvedor Kotlin, eles são mais caros do que o desenvolvedor JavaScript normal. Mas só de você pensar que são 3 produtos que fazem a mesma coisa, você já consegue perceber que vai ser 3 vezes mais caro. Então essa é a primeira decisão que você tem que tomar, né? Então assim, se eu for ter um aplicativo mal primeiro, desculpa, na verdade essa é a segunda, né? A primeira é, meu aplicativo vai ser só mobile ou ele vai ser só web, né? Então digamos que seja só mobile. E se ele for mobile, eu vou fazer com tecnologias nativas, ou seja, o que eu acabei de explicar, que é o Swift e o Kotlin, ou eu vou para uma vertente do híbrido. E agora eu vou explicar o que é o híbrido, né? Existe assim, foram criadas algumas tecnologias lá atrás, tipo 8 anos atrás, o pessoal usava muito uma tecnologia que chamava Cordova. Depois eu lembro que teve um tal de PhoneGap, aí teve a Ionic, teve um monte de coisa. Mas resumindo, o que é utilizado hoje em dia? Basicamente 2 tecnologias para desenvolvimento de aplicativo híbrido. A primeira de todas é o React Native. Eu acho que essa é a mais utilizada. Em segundo lugar é o Flutter. Eu não vou aqui entrar nos detalhes do que é melhor do que é pior, porque aí seria um vídeo mais voltado para programação. Mas assim, o que importa para você, empreendedor, saber? Um aplicativo híbrido, você tem um código só e esse um código você exporta para as 2 plataformas. Então, essas tecnologias te permitem economizar dinheiro no desenvolvimento, porque você desenvolve uma vez só e exporta para as 2 plataformas, o que também vai baratear o teu produto final. Mas assim, eu acho que o que eu faria, se o seu aplicativo ele pode tanto ser web quanto mobile, eu escolheria o web, porque a web ela é mais versátil. O web funciona no mobile também, né? Hoje em dia você faz aplicativos que são, o termo é responsivo, né? Ou seja, ele se adapta à tela do celular. Ele se adapta tanto à tela do celular quanto à tela do desktop, então você tem aí uma versatilidade maior. Quando o aplicativo mobile você só usa ele no celular, não tem como você usar ele de maneira prática no computador. Somado a isso também, por uma questão de oferta e demanda, existem muito mais desenvolvedores web do que desenvolvedores mobile e existem tecnologias web muito mais mastigadas, fazem que o desenvolvimento web ele consiga ser ainda um pouquinho mais barato do que o desenvolvimento mobile. Fora que existe também o custo de publicação dos aplicativos mobile, que é, primeiro de tudo, você precisa ter uma conta de desenvolvedor da Apple, uma conta de desenvolvedor na Google, que isso custa, né, anualmente, você tem que pagar uma taxa em dólar, e também te economiza um processo que é muito chato, que é o processo da aprovação de um aplicativo. A gente já viu aplicativos ficarem 1 ano para ser aprovados, porque você manda uma versão, aí, sei lá, a Apple, ela encasqueta com um detalhezinho, você resolve esse detalhe, ela encasqueta com o próximo. Tipo assim, ela não faz uma análise, te manda 10 motivos do porquê o seu aplicativo foi negado, você resolve todos e sobe. Se ela achou 10 motivos, ela só te fala o primeiro. Aí você manda para aprovação, ela te fala o segundo, entendeu? Então assim, é um processo árduo, é demorado, principalmente a primeira versão de um aplicativo. Então se você quiser economizar também na burocracia, e é claro que o desenvolvedor mobile também vai embutir isso no preço dele, então você acaba também economizando no preço do teu MVP final. E aí a gente vai também para a questão de, falei agora da quantidade de produtos, né? Então minimizar a quantidade de coisas diferentes que você tem que desenvolver, isso barateia por um motivo óbvio, mas também o que eu já falei bastante aqui em outros vídeos é sobre economizar nas funcionalidades. Então é o ideal para o teu aplicativo que ele faça uma coisa só. Qual que é o principal problema que você está querendo resolver? Qual que é a principal inovação, o motivo da sua startup existir? Você vai construir só aquela funcionalidade, né? E por 300 milhões de motivos, esse é o certo a ser feito, e não é porque é o certo que é o que as pessoas fazem, é até fácil de entender, mas na prática parece que quando é a sua startup, você fica cego e você fica meio megalomaníaco e quer adicionar 300 milhões de coisas. Mas a lógica é muito simples, né? Primeiro, o óbvio, quanto menos você desenvolve, mais barato fica, mas o não tão óbvio assim é, quanto menos você desenvolve, mais fácil é você entender o que funciona e o que não funciona. Então digamos que você tem um aplicativo que tem 10 funcionalidades e ele dá certo. Cara, você não sabe o que deu certo e o que deu errado. E uma outra coisa importante também é, quanto mais coisa você tem, mais coisa para quebrar. Você vai perceber que quando você começar a desenvolver o teu próprio produto, ele vai ter bugs. Então assim, quanto mais funcionalidade você tiver, mais bugs você gera, pior a experiência do teu usuário, mais caro fica, mais você gasta. Então, de maneira geral, resumindo, não seja megalomaníaco, faça algo pequeno, mínimo de produtos, mínimo de funcionalidades, que vai dar tudo certo. Agora, vamos para a dica número 2, que ainda é relacionada ao produto, a gente já pincelou um pouquinho sobre ela
na dica número 1, mas eu acho que vale falar sobre isso numa dica, num tópico por si só, que é você tomar as decisões corretas sobre quais tecnologias utilizar no seu MVP. É claro, eu sei que você não é desenvolvedor, talvez você seja, mas para a maioria dos empreendedores não são desenvolvedores, mas é importante que você entenda o básico do básico do básico para você conseguir tomar as decisões corretas para sua startup, para que você não acabe sendo enrolado de alguma forma, ou você caia na lábia de alguém, talvez mal intencionado, ou não, a pessoa só é inexperiente, está te falando ali um monte de coisa, para ela saber mais do que você. Você só aceita ela, você pega ali o viés de autoridade, acha que ela sabe tudo porque ela é desenvolvedora. Então, assim, é importante que você saiba um pouquinho sobre tecnologia, principalmente se você está criando uma startup, que é uma empresa que tem um cerne em tecnologia. Bom, então a primeira coisa aqui eu já falei, que é a questão do aplicativo nativo versus o aplicativo híbrido para quem está construindo um aplicativo mobile. Vá sempre pelo híbrido. Cara, vão te falar que o nativo tem mais performance, que o nativo é mais isso, mais aquilo. A verdade é que tá cheio de aplicativo híbrido, de startups multibilionárias que você usa aí todos os dias e nem os desenvolvedores, não existe uma forma definitiva, se o negócio for bem construído, de você distinguir um aplicativo nativo de um aplicativo híbrido, principalmente com as tecnologias mais recentes que eu citei, Flutter, React Native. Então não ouça essa baboseira de que só o aplicativo nativo vai ser bom, vai ser performático. A verdade é que o aplicativo híbrido ele vai te servir, principalmente na fase de MVP. Talvez, beleza, cara, amanhã ou depois você tá multibilionário aí, que começa a construir aplicativos nativos numa segunda versão, beleza, vida que segue, mas no começo vale a pena você economizar construindo um só. A sua aplicação provavelmente você vai ter que ter também o que a gente chama de back-end, né? Seria a lógica mesmo que está por trás dos panos fazendo o teu produto funcionar, né? É o que consome os dados do banco de dados e que insere dados no banco de dados e retorna para os usuários. Quando a gente está falando da funcionalidade do negócio de maneira geral, e aqui eu tenho que fazer o meia-culpa porque eu sou um pouco enviesado, que eu sou desenvolvedor back-end, mas a lógica mesmo de negócio tá no back-end. Então é importante que você tome as decisões corretas com relação a essas tecnologias também, até porque esse é um pedaço do teu aplicativo que tem grande parte dos custos atrelados a ele. Apesar de que eu acho que o front-end é tanto trabalho quanto o back-end também é bastante trabalho, ou seja, bastante custo. Acho que a dica principal relacionada a isso é você escolher tecnologias que são amplamente utilizadas há muitos anos, né? Então eu vou te dar alguns exemplos dessas tecnologias. A gente tem PHP, a gente tem C#, a gente tem Java, e assim, se você é desenvolvedor e você está assistindo esse vídeo, você provavelmente está torcendo o nariz porque você é um desenvolvedor de Rust, de Next.js, de as tecnologias na moda. E a verdade é, pro empreendedor não vale a pena usar a tecnologia da moda, porque primeiro, a tecnologia da moda muda, a moda muda. E a tecnologia da moda, ela tem menos pessoas desenvolvendo. Então assim, para você conseguir alguém para desenvolver o teu aplicativo é mais difícil. Portanto, o desenvolvedor da tecnologia da moda, ele é mais caro. E algumas tecnologias também, talvez alguém possa argumentar, quando a gente fala de Rust, por exemplo, quando a gente fala de um Rust ou um Go da vida, é que não é só a questão de ser da moda ou não ser da moda. E a verdade é que performance no mundo de startups é super valorizado. Cara, a verdade é, qualquer linguagem de programação, por menos performática que ela seja, ela vai atender os propósitos de um MVP. Essas linguagens que eu falei aqui, C#, PHP, Java, existem aplicações com milhões e milhões e milhões de usuários que utilizam dessas tecnologias que você às vezes nem sabe. E só fazendo um disclaimer que eu não tenho absolutamente nada contra essas tecnologias hypadas. Eu estudo elas também, sou programador, eu adoro, eu gosto dessas coisas. Mas quando a gente está falando do empreendedor que tem que tomar uma decisão inteligente financeiramente, não vale a pena ele escolher algo que vai ser mais caro para ele manter, para ele desenvolver, e que ele não sabe daqui 3 anos ainda vai ser a linguagem, entre aspas, da moda. Agora vamos para a terceira dica, que aí sai do âmbito de programação e a gente entra pro design. E essa dica ela é muito simples, foque no simples, né? Então assim, o design normalmente a gente chama de UI UX, que é User Interface User Experience, ou seja, a interface do usuário, ou seja, a disposição de elementos da tela e visualmente como que esses elementos são, e o User Experience é a experiência do usuário, ou seja, os fluxos de tela. Para criar uma conta, qual que é o fluxo que eu sigo até chegar no fim desse processo de criação de conta? Isso é a experiência do usuário, é a UX. E o foco, principalmente de um MVP, mas de maneira
maneira geral, na minha opinião, deveria sempre estar no lado da UX. Então você tem que sempre ter a melhor experiência para o teu usuário. O fluxo, quanto mais simples ele for, quanto menos telas, menos botões, menos informações num formulário. Às vezes é muito comum os clientes pedirem para a gente, num formulário de cadastro, 40 informações diferentes do usuário. Quer saber telefone, CPF, endereço. E na prática, até as lojas de aplicativos, elas acabam obrigando aplicativos assim. Você tem que justificar cada informação que você pede do seu usuário. Você tem que justificar a existência de cada tela, de cada texto. E tudo isso está dentro da UX. Então, se você focar na UX e você, do ponto de vista de UI, hoje em dia, você já tem muitos conceitos de prateleira que já são aí de bom gosto e você simplificar a sua interface, isso também barateia, né? Então, digamos que você queira colocar animações numa interface, então você clica num botão e aparece um negócio girando e pisca e pula. Tudo isso encarece, aumenta a probabilidade de bug, não é legal. Então, foque na experiência do seu usuário. Você estudar um pouquinho de UX é muito importante também, porque UX também envolve até a parte de pesquisa de satisfação dos seus clientes, para você entender para onde você cresce o seu produto. Então é legal também você, empreendedor de startups, dar uma estudadinha no que é UX. A dica número 4 é cortar caminho o máximo que você conseguir com APIs de terceiro. É claro que assim, quanto mais API de terceiro você tem, mais coisa que foge do seu controle para quebrar também existe. Então a gente também tem que limitar o uso de terceiro. Mas se você utilizar isso de maneira inteligente, você consegue economizar custo. Aí eu acho que o mais comum de se utilizar terceiros são APIs de pagamento que a gente chama de gateway, né? Então, ao invés de você, na sua startup, que vai precisar processar pagamento, você construir do zero essa solução que vai exigir, cara, milhares de horas de trabalho, várias certificações, porque não é qualquer empresa que pode guardar informações de cartão de crédito de usuário, por exemplo, tem várias certificações que você precisa. Então, quando você utiliza um terceiro, né, você utiliza um gateway de pagamento, você terceiriza a responsabilidade da questão dos dados de pagamento, por exemplo, e isso facilita muito o desenvolvimento, porque você vai integrar uma plataforma que já foi testada, já está validada, preferencialmente já é usada por milhões de usuários, ou seja, ela já é muito mais robusta do que seja lá o que você seria capaz de desenvolver hoje. A mesma coisa, por exemplo, APIs de videochamada, por exemplo. Para você fazer uma solução de ponta a ponta de videochamada é difícil, é caro, mas você integrar uma solução já existente, e existem várias soluções já pré-prontas para você integrar no seu aplicativo, vai fazer de novo, né, você usar aí algo que já é mais robusto e você vai economizar dinheiro. Upload de vídeo, por exemplo, cara, só ir no YouTube o videozinho, deixa como não listado, só coloca o linkzinho na sua plataforma. No começo isso é mais que suficiente, existem outras plataformas também que são pagas, que funcionam bem. Eu sei que antigamente o pessoal usava bastante o Vimeo para isso, mas assim, construir a sua própria plataforma de streaming de vídeo, armazenando os vídeos no teu servidor, cara, tudo isso é caríssimo, é caro de desenvolver, é caro de manter, não vale a pena. Então assim, olha para o teu produto e vê o que você consegue terceirizar nesse nível de MVP. É claro que se for core, se for principal do seu produto, o mais rápido possível que você mesmo fizer e tiver 100% de controle, melhor. Mas nessa fase inicial de validação, o máximo que você puder terceirizar é bem-vindo. E por último, né, e eu acho que esse tópico por si só daria um vídeo de 50 minutos, mas eu vou tentar resumir ele, falando sobre escalabilidade, como você tem uma escalabilidade inteligente e como que você economiza com escalabilidade. Primeiro, existem várias técnicas de growth hacking, que são formas aí de você crescer de maneira mais rápida e mais inteligente. Se você não conhece o termo growth hacking, te aconselho a estudar mais sobre isso. Eu posso até fazer um vídeo aqui sobre growth hacking. Não sou especialista no assunto, mas depois de tantos anos no mercado, a gente acaba conhecendo uma coisa ou outra. Mas não é só growth hacking. Tem uma questão também eu tô chamando aqui de escalabilidade inteligente, que é sempre você começar geograficamente, principalmente, o menor possível no teu processo de validação. E eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Digamos que você tem um aplicativo de entrega de comida. Então você está criando ali um novo iFood. Você numa fase de MVP, eu tenho certeza que você não tem dinheiro infinito. Então digamos que você tem ali R$ 10.000 por mês para você investir em marketing. Aí você fala, vou liberar o meu aplicativo, aí vou botar ali um anúncio de R$ 10.000 por mês para o Brasil inteiro. O que vai acontecer? Pouquíssimas pessoas vão ter acesso ao seu produto, porque R$ 10.000, quando você espalha a nível Brasil, não é nada. Então assim, principalmente em aplicações onde você precisa que tenha uma densidade alta de usuários,
numa determinada região, por exemplo, né, nesse caso do iFood da vida, você precisa que tenha muitos clientes e, ao mesmo tempo, muitos restaurantes também, porque se não tiver cliente, não tem restaurante, se não tiver restaurante, não tem cliente, né. Esse é o maior desafio desse tipo de startups que possuem mais de 2 clientes, né, esse é o maior desafio, né, é meio que o paradoxo do ovo e da galinha, né, como é que você vai conseguir restaurante se você não tem cliente, como é que você vai conseguir cliente se você não tem restaurante? Então, ao invés de utilizar esses teus R$ 10.000 para o Brasil inteiro, digamos que você seja de São Paulo, você escolhe uma região de São Paulo, um bairro, região da Paulista, por exemplo. Então, na região da Paulista, eu vou focar todos os meus esforços de marketing. Então, todos os anúncios que eu fizer, tráfego pago, tudo que eu fizer, panfleto, não sei o quê, tudo vai ser focado nesse mercado. Então, eu vou chegar em todos os restaurantes desse mercado e eu vou fazer um negócio para que todo mundo que esteja naquela região conheça o meu produto. E aí, pô, legal, validou naquela região, expande, vai expandindo, expande. Daqui a pouco você tá São Paulo inteiro, daqui a pouco você tá o estado inteiro, depois você tá no Brasil inteiro. Então, assim, essa é a forma correta da onde eu enxergo de você escalar um produto, principalmente quando você tem um orçamento limitado. Só resumindo as dicas, a primeira é limitar a quantidade de funcionalidades, a quantidade de produtos. A segunda, escolher as tecnologias corretas. Existem tecnologias mais baratas e tecnologias mais caras. Terceira dica, simplicidade no design. Foca em UX. Uma UI minimamente atrativa já é o suficiente, né? Foca no simples, né? No minimalismo, que você vai economizar dinheiro. Quarto, utilizar de terceiros, né? Integre APIs de terceiros para facilitar aí o teu processo de desenvolvimento e terceirizar aí o processo de validação de algumas funcionalidades, seja de pagamento ou que seja da sua startup. E por último, cuidado com o teu budget de marketing. É muito fácil a gente jogar dinheiro fora com marketing, então uma escalabilidade inteligente é muito bem-vinda. Se você gostou desse conceito, inclusive, posso fazer um vídeo um pouco mais detalhado sobre ele. E eu acho que é isso, né? O vídeo acabou ficando, como eu falei, mais longo do que eu gostaria. Se você gostou, se inscreve aí no canal, vê os outros vídeos do canal, tem bastante coisa legal também. Deixa um comentário, conta mais sobre a sua startup. E eu acho que é isso. Eu vou ficar por aqui hoje e até o próximo vídeo.